Boa noite, pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje vamos continuar aí a nossa 7ª aula sobre questões de segurança dos erros mais comuns que os usuários Linux cometem, tá? Os erros de segurança, eles são primordiais você aprender quais são esses erros e como evitá-los, porque se acontecer de você viciar as suas ações e até a configuração do seu Linux da forma errada, pode acontecer com certeza dele ser hackeado, que hoje existe hackeamento para Linux, muito potente até muito mais a nível forense de ser fácil de ser hackeado, e assim como existem estruturas e programas que conseguem raptar dados seus através da internet e até mesmo scripts que instalam vírus ou pacotes mal intencionados dentro do Linux. Então vamos ver quais são essas questões de segurança, tá? Bom, vamos começar primeiro pelo erro mais comum que acontece, que é instalar a sua distribuição Linux sem estar conectado com a internet. Ora, a tua distribuição ISO que tu baixa, que tu cria o modo live de instalação, geralmente ele pede durante a instalação que recomenda-se que você esteja conectado à internet, porque se você não tiver, o que vai acontecer? O teu Linux durante a instalação, ele não vai baixar os pacotes de segurança mais atuais que deveriam ser baixados durante a instalação. Por quê? Porque você está sem internet, né? Você força a instalação do Windows sem a internet. Então até para questão de servidores também, que você quer que o seu servidor já seja instalado com algum nível de segurança de pacotes atualizados, é importante que durante a instalação do teu servidor a tua máquina tenha com alguma conexão de gateway externa ou diretamente ligado com a internet, porque aí ele já vai baixar diretamente do site do desenvolvedor ou do repositório oficial dele os pacotes de segurança que faltam para a tua distribuição. Então é importante isso daí, até por uma questão também de estabilidade de sistema, porque o teu sistema, se ele não baixar alguma correção de kernel ou algum pacote atualizado, pode ser que ele nem carregue e haja uma falha de serviço durante o carregamento ou durante o kernel. Então é importante que tenha essa internet conectada durante a instalação. Outro erro muito comum que acontece aí dos usuários é que mesmo depois de instalado, tem muitos usuários aí que pensam que só porque instalou o Linux conectado na internet ou sem internet, o Linux já está completamente atualizado. Não, isso é uma mentira, tá? Isso é mito, isso não existe. Então é sempre bom que você acabou de baixar o Linux, você baixe as atualizações, porque ali vem muita correção de segurança. Não só em relação ao kernel, porque você já vai estar com um kernel mais alto, mais corrigido, mais preemptivo, e você também vai estar com quase todos os pacotes de rede, os pacotes de controle, de estrutura do sistema e de configurações, os arquivos de etc, até o próprio GNU ou a interface gráfica que você está usando já vai ser atualizada com essas atualizações que você vai baixar. Muita gente não faz isso por uma questão de não ter uma internet rápida ou de ter um plano de dados muito barato e muito pequeno, e faz com que a pessoa seja forçada a não baixar essas atualizações pós-instalação, né? Mas eu não recomendo fazer isso. Nada custa você ir ali numa LAN house, né? Levar seu notebook, você acabou de instalar e chegar na LAN house e dizer, mano, eu pago R$3 aí só para baixar as atualizações, né? E com R$3 você já tem aí o seu Linux 100% atualizado, né? Bom, outro erro muito comum que acontece é quando a pessoa instala um servidor, ou ela configura um servidor, ou ela configura o Linux do notebook dela, ou do computador pessoal dela. Às vezes, durante a instalação do Linux, ele pergunta se você quer transformar aquele usuário padrão que você está instalando como se fosse um usuário administrador, ou melhor, um usuário sudo, né? Ou um usuário SU, transformar aquele que seria um usuário padrão num super usuário. Ora, isso é muito perigoso. Por quê? Imagina você ter um servidor que toda vez que você tem que logar nele, você loga como super usuário direto, de cara. É tudo que o hacker quer, né? O hacker ele vai querer que você libere o log do sistema com direitos administrativos completos, que é o caso do root. Então é muito errado você já logar o sistema ou carregar até mesmo a interface gráfica diretamente no modo root. O que vai acontecer? Vai causar uma instabilidade tão grande e um perigo tão grande de gravações e escritas nas pastas estruturais e mais importante do sistema, que você pode até perder o sistema por um hackeamento, que vai ser muito fácil de ser feito se você logar diretamente no teu Linux, num caso de um servidor, diretamente pelo root, ou você logar a tua interface gráfica diretamente no root. Só para vocês terem uma ideia,
Tem programas como o Google que ele não roda no modo root. Se você tentar rodar até mesmo no terminal muitos aplicativos que existem para o Linux, você vai ver que os aplicativos rejeitam a execução ou te dão um aviso dizendo que é uma insegurança que você está fazendo. Então é por isso que é importante, quando você abre um servidor, você não logar diretamente no root, porque aí às vezes o hacker está lá no backdoor, está lá na porta só esperando o acesso aos arquivos do sistema. Então ele fica tentando ler o arquivo e não consegue por uma permissão que está sendo negada, porque o backdoor, o vírus ou a porta não vai liberar o acesso completo aos arquivos dele, porque nada foi logado como root. Então se você logar como root, aí lascou-se, né? Aí o cara vai ter acesso aos arquivos. Então não façam isso, não loguem diretamente num sistema como root. Até mesmo numa interface gráfica, se você não conseguir mais logar o seu usuário, é muito perigoso que você coloque lá no LightDM ou no gerenciador de log gráfico, você coloque lá SU ou root e a senha dele para logar. Você vai ver até que tem muita coisa que vai vir errada no sistema fazendo isso daí, tá? Então, o que é que eu aconselho fazer? Eu aconselho, quando você estiver instalando a sua distro, é você não permitir que aquele usuário padrão que você está criando seja instalado como se fosse um root. É como eu falei, durante a instalação ele pode perguntar isso, mas não confirme para que o seu usuário seja administrador, tá? Senão você vai perder toda a segurança no sistema na hora que você logar ou com a interface gráfica ou no terminal de um servidor. Bom, outro erro muito comum de segurança é quando você está num servidor, você está gerenciando um servidor, geralmente você precisa ir para um terminal virtual, né? O que é o terminal virtual, para quem não conhece? É aquele terminal que você dá Ctrl Alt F2, Ctrl Alt F3, Ctrl Alt F4, Ctrl Alt F1 e ele abre um terminal que não tem nada de gráfico. É um terminal que você loga para você fazer controles ou recuperações de alguma coisa, ou até remanejamento de serviços dentro do teu servidor quando tu estás trabalhando com ele. Bom, agora o que eu não recomendo é você abrir um terminal desse, logar como root, que é normal, porque você precisa do modo root para gerenciar os serviços, e você largar o servidor de mão e deixar esse terminal aberto, né? Então isso é errado. Aí vem a pergunta, mas Adriano, ou Panda, como é que eu faço para terminar esse terminal que eu abri com Ctrl Alt F1 ou com Ctrl Alt F2 ou com qualquer outra tecla? Como é que eu encerro ele para não deixar ele aberto? Muito simples. Se você logou nesse terminal, basta você dar o comando exit, né, lá no terminal várias vezes, e até chegar a um ponto que o terminal ele volte a te pedir o log, encerrando todas as sessões que você tinha logado. Se ele chegar a esse ponto de ficar apenas pedindo log com a tela em branco, pronto, já está resolvido. Por quê? Porque você deu um logout, um logoff com exit, ou então você dá propriamente dito o comando logout e automaticamente o terminal se fecha para qualquer comunicação externa que tenha do sistema, né? Então essa é a melhor forma, se você usar um terminal virtual e encerrar o trabalho dele fazendo um logout ou um exit, tá? Muito bem, outro erro muito comum que acontece é quando as pessoas tentam rodar o Wine, certo? Ou algum aplicativo dentro do Wine através do modo root, né? Para quem não conhece, o Wine é vamos dizer, uma gambiarra que existe aí, que muitos usuários Linux fazem para poder rodar algum aplicativo básico Windows dentro do Linux, né? Mas tem um risco muito grande. A gente sabe, por exemplo, que a gente acompanhou alguns meses atrás, a questão do ransomware. O ransomware ele chegou no Linux muito facilmente através do Wine. Por quê? Porque toda a segurança que o Linux tem e não deixar ter acesso aos arquivos de configuração que não seja logado em modo root, ele vai poder ter acesso se o ransomware for rodado dentro do Wine. Então veja bem, a gente sabe que o Wine ele executa arquivos executáveis. Então se o ransomware ele vier como executável, lógico que o Wine vai executar o ransomware, e se o Wine estiver rodando em modo root, aí pronto, é tudo que o vírus precisa e vai criptografar lá o teu Linux todinho e você vai ficar vendo vírus, né? Então por isso que é importante você não rodar qualquer aplicação em Wine. Bom, vamos ver mais outros aqui, falhas de erro de segurança que alguns usuários cometem aí no seu Linux ou no seu servidor, tá? Outro erro muito comum é instalar muitos aplicativos que rodam em serviço de segundo plano. A gente sabe muito bem que a gente viu, acho que há um mês ou dois atrás, uma divulgação de que o TeamViewer ele estava sendo invadido por hackers, né?
Agora, até o Linux foi invadido pelo TeamViewer. Por quê? Porque existe um serviço do TeamViewer, que está até mencionado aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Tem um serviço do TeamViewer que está até marcado aqui, ó. Que esse serviço, ele gera várias portas abertas no teu Linux, tanto para entrada como para saída. Então, quer dizer, é uma falha de segurança do TeamViewer para ele deixar um serviço desse rodando mesmo sem você estar usando o TeamViewer. Então, quer dizer, não só o TeamViewer, mas vários outros programas de serviços ou aplicativos comuns que você pode ter rodando aí no teu computador, ele pode abrir serviços que vão abrir portas para hackers invadirem o teu Linux, né? Então, nada melhor do que monitorar quais são os serviços novos que estão rodando para você saber se eles estão abrindo portas ou não, tá? Então, é muito importante vocês terem cautela quanto a isso daí. Bom, outro erro muito comum que acontece é não usar distribuições que venham com firewalls naturais integrados, né? Eu, particularmente, eu gosto muito do Fedora porque a comunidade Red Hat, ela tem um firewall muito bom e muito sólido, e foi um firewall construído pela própria comunidade. Quer dizer, não é um firewall que foi desenvolvido por terceiros, ou às vezes não são nem empresas que desenvolvem esses firewalls, né? E você instala no seu sistema e não tem garantia nenhuma a nível de certificação se o firewall funciona ou não, né? Então tem muitas distribuições aí para servidores, como o Red Hat, o Fedora, o Mageia, o próprio Linux Mint, tem o, deixa eu ver outro que tem, o Zorin, se eu não me engano o Deepin eu acho que tem. Então tem muitas distribuições que vêm com firewall nativo, tá, pessoal? Então a vantagem de você ter um firewall nativo é que você vai ter recursos lá para fazer bloqueios de rede. Eu geralmente costumo dizer o seguinte: quem sabe usar bem um firewall nativo faz da seguinte forma: deixa o firewall bloquear tudo e aí você só libera o que você precisa, porque automaticamente o que não tiver nessa liberação ele não vai deixar nem entrar e nem sair do teu computador. Então esse é o melhor plano de trabalho de firewall que existe para quem aí tem dúvida de qual plano seguir, tá? Bom, outro erro que pode acometer muitos os usuários, já que isso também tem a ver com firewall, é não usar um programa ou um gadget de área de trabalho para fazer o monitoramento de rede. Às vezes tem pessoas que têm total segurança que o Linux dele não está passando nada para fora da rede, não está recebendo nada de invasão, mas ele esquece de verificar quais são os processos que estão conectados mandando dados, quais são os processos que estão conectados recebendo dados, e ele não sabe se tem algum serviço que está lá conectado a um IP específico mandando dados e pacote de dados. Então é muito bom que tu tenha, no caso do KDE, no caso do Mate, no caso do XFCE, até mesmo daquele aplicativo, os códigos do Conk, né, que você cria monitores na área de trabalho. O ideal é você usar os recursos dessas interfaces gráficas para você botar no desktop algum gadget que fique monitorando lá a tua rede para você saber se está trafegando alguma coisa indevida ou não. Agora, para quem não tem interface gráfica e quer fazer esse tipo de monitoramento, existe um comando que é muito bom, que eu até cito aqui, olha, é o comando netstatc, tá? Com esse comando aqui, lá no terminal, ele vai ficar a cada segundo ou 2 segundos te dando um relatório se está mudando alguma coisa a nível de conexões externas e conexões internas, quais IPs e quais serviços e qual parte do teu sistema que está fazendo essas conexões de rede, tá? Então é muito bom esse comando aí para quem não tem a interface gráfica em seu servidor ou no seu próprio computador pessoal. Bom, e por último, a gente tem aqui uma coisa que é muito arriscada, um erro que muitos usuários Linux fazem, que é usar serviço de rede pública, quer dizer, o cara se conecta a uma rede pública sem bloquear a saída de rede pelo firewall. Ora, se você está numa rede pública e tem um Linux que ele tem um firewall nativo, eu não vou deixar esse firewall, deixar a rede pública entrar e sair com tudo que eu quero do meu computador. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu firewall, chamar ele lá na interface gráfica, ou através de linha de comando, e vou dizer para o firewall na interface gráfica que ele entre no modo stealth, ou no modo protegido, que ele apenas faz download, mas ele não deixa sair nada para fora. Dessa forma, o hacker pode até te invadir, mas em compensação ele não vai receber pacote de dados nenhum saindo do teu computador, tá? Bom, agora outro recurso interessante que existe, como alguns firewalls do Red Hat, do Fedora e do Mageia, e até mesmo do Zorin,
um recurso que tem que se chama zona de descarte ou zona drop. Essa zona faz com que qualquer pacote de dados que entre e saia da rede sejam virtualizados para uma área onde eles sempre são apagados na memória. Então o hacker ele nunca vai ver teu sistema, porque todo o teu tráfego de rede ele cai numa área chamada de drop. É uma área que simplesmente ela é sempre apagada, todo o pacote de rede ali. Então o hacker ele pode até mandar o pacote, mandar a isca, o bait que a gente chama, mas ele não vai conseguir ver o que aconteceu lá. Então ele não vai saber se o trabalho dele está funcionando ou não a nível de invasão, né? O firewall do Fedora ele tem esse recurso de drop, muito bom para redes públicas, tá, pessoal? Para quem está acessando a internet em rede pública. Bom, então isso aí foi um vislumbre de 9 tipos de erros que a nível de segurança que alguns usuários Linux cometem. E na 8ª aula nós vamos ver mais outros tipos de erro em relação à segurança que tem a ver com o uso do próprio sistema, tá, pessoal? Então fica aí o abraço do Panda e a gente se vê no próximo vídeo da nossa série aí. Um abraço, pessoal.